Olá, voltei para nós finalizarmos a nossa conversa sobre a atividade industrial no mundo. Nessa segunda parte da nossa conversa, nós vamos tratar da chamada terceira revolução industrial e nós vamos ainda tratar da desconcentração da indústria no mundo. Só um momentinho aqui, tá? Só um momentinho aqui para que a gente consiga seguir. Aqui são imagens para ilustrar aqueles dois métodos de produção que nós discutimos quando tratamos da segunda revolução industrial, que são o Taylorismo e o Fordismo. Aqui uma imagem no interior da fábrica que mostra o trabalho baseado no método de produção taylorista. Profissionais especializados, sentados em um lugar específico da fábrica e repetindo a mesma tarefa. E você deve saber que a repetição da tarefa conduz você à especialização e dá a você uma capacidade maior de produzir em menos tempo. Essa outra imagem aqui é a imagem que representa o Fordismo, é a chamada produção em série. Aí você tem carros que estão numa esteira, essa esteira rolante, que se desloca, cada trabalhador posicionado executa apenas uma tarefa. Nessa imagem, portanto, a gente quer mostrar para você a dependência que o ser humano tem da máquina. Nesse caso, a máquina é a esteira rolante. O ser humano segue o ritmo, segue o tempo da máquina. E dito isso, nós vamos encerrar a nossa conversa tratando da revolução técnico-científica e informacional. Já disse por que essa fase da indústria recebe esse nome. Repetindo, é o momento em que se dá uma atenção muito grande à produção do conhecimento científico. Grandes empresas, grandes indústrias e governos nacionais, governos de países, passam a dedicar volumes crescentes de recursos financeiros para pessoas especializadas, o que assumirão a tarefa de pesquisar para desenvolver o conhecimento e transformar esse conhecimento em matéria, transformar esse conhecimento em produto. Nós já tínhamos dito, repito aqui, que essa revolução técnico-científica e informacional se inicia depois da Segunda Guerra Mundial, guerra essa que termina em 1945. Agora, há uma intensificação na produção do conhecimento científico que tem como objetivo produzir objetos, elaborar objetos. Essa intensificação da produção do conhecimento com essa finalidade ocorre a partir dos anos 1970. Por isso, você encontra também divergência. Alguns autores apresentam essa revolução técnico-científica e informacional como tendo se iniciado em 45. Outros especialistas e estudiosos do tema dizem que essa revolução técnico-científica e informacional começa nos anos 70. Eu trago as duas datas considerando que os inventos que marcam essa nova etapa do desenvolvimento industrial começam a ocorrer logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a indústria de computador, e nós vamos apresentar isso para você mais à frente, a indústria de computador, ou o computador nasce durante a Segunda Guerra Mundial ainda. E o computador, ou a indústria de computador, é um ramo da indústria típico dessa terceira revolução industrial, que nós aqui estamos chamando de revolução técnico-científica informacional, tá? É claro que o computador tinha um aspecto e tamanho completamente diferentes do que o computador tem hoje. Eram computadores gigantes, eram computadores enormes, não tinham a mesma eficácia que tem hoje, mas o computador nasce lá, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O computador, inclusive, para você que não sabia, nasceu como um produto militar. Depois é que o computador passa a ser usado como produto civil, ou seja, o computador passa a ser usado pelas pessoas, por nós, por exemplo, para desenvolvermos esse trabalho aqui,
o nosso trabalho remoto, as nossas aulas remotas, e o ser humano usa o computador para realizar uma série de outras tarefas no seu dia a dia. Pois bem, lembra que nós já dissemos, eu vou aqui reafirmar para você, que os Estados Unidos lideraram os inventos que marcaram a segunda revolução da indústria. E esse país também lidera os avanços que marcam essa terceira revolução da indústria. O computador, por exemplo, já que eu disse que nasceu como um produto militar durante a Segunda Guerra Mundial, nasceu exatamente nos Estados Unidos. O computador é uma invenção dos Estados Unidos. Disse ainda, no momento anterior, na aula anterior, que os Estados Unidos estão na vanguarda de praticamente todos os ramos industriais. É o país que concentra o que é responsável por mais de 25% do PIB industrial global. É uma potência industrial, é uma potência econômica esse país. Os outros países que acompanharam os Estados Unidos, desenvolvendo conhecimento que caracterizou essa terceira revolução da indústria, o Japão, lá no continente asiático, e a Alemanha também. Esses são os países de vanguarda, que estão na dianteira. Claro que os Estados Unidos, assumindo mesmo a liderança de todo o conjunto de países que protagonizam esse momento chamado Terceira Revolução Industrial. Essa Terceira Revolução da Indústria é caracterizada pelo desenvolvimento desses ramos aqui, ó. A biotecnologia, ou engenharia genética. O que é que seria isso, para você que esqueceu? Seria o conhecimento lembra que tecnologia ou técnica é conhecimento. É o conhecimento que visa modificar, que visa aperfeiçoar, que visa apressar, que visa dar um outro sentido à vida. A inseminação artificial, por exemplo, no mundo animal e no ser humano. Isso é biotecnologia. Você guardar sêmens masculino e feminino para que haja a geração do filho daqui a 10 anos, por exemplo, isso é biotecnologia, isso é engenharia genética. A modificação nas plantas que ocorre para que as plantas, por exemplo, a melancia sem caroço, isso é fruto de transformação genética, isso é engenharia genética ou biotecnologia. É um ramo típico dessa terceira revolução industrial. Um outro ramo é o da informática, é o do computador, é o da internet, que eu chamo aqui de telemática, né? A telemática que é a combinação das telecomunicações com a informática, por isso telemática. E nós temos ainda a chamada robótica. Esses são os ramos representativos ou os ramos industriais que simbolizam essa terceira fase do desenvolvimento industrial. As pesquisas têm sido tão acentuadas, têm sido tão intensificadas durante essa terceira revolução da indústria, que a própria indústria tem se renovado, tem se transformado profundamente, mas o conhecimento tem sido também aplicado para descobrir e para aproveitar de forma mais eficaz outros recursos energéticos. Durante a segunda revolução da indústria, ou a segunda revolução da indústria, foi movida pelo petróleo. A primeira revolução da indústria foi movida pelo carvão mineral, a segunda revolução da indústria foi movida pelo petróleo. Claro que o petróleo logo assumiu a dianteira, né? Quando se trata de recursos energéticos mais usados ou mais empregados no processo de produção industrial. O gás natural também é uma descoberta dessa segunda revolução industrial, e ele vai ser aplicado como fonte de energia a partir daí, embora o gás natural tenha tido seu uso aumentado durante a terceira revolução da indústria, mas é um recurso energético da segunda revolução industrial. E eu trato aqui dos recursos energéticos para dizer a você o seguinte: as fontes de energia mais importantes usadas no mundo, ainda hoje, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E esses recursos energéticos são não renováveis.
Existe projeção para esgotamento dessas ou das reservas desses recursos energéticos? Preocupado com isso, então, com o esgotamento dos recursos que hoje alimentam a sociedade humana de energia, o ser humano tem dedicado atenção para aproveitar de forma mais eficaz outros recursos energéticos. Tem havido, portanto, a intensificação das pesquisas para que haja o aproveitamento mais eficaz do sol como fonte de energia, da biomassa, que são as plantas, não esqueça, a energia dos ventos, que é a energia eólica, a energia, o calor da terra, do interior da terra, a chamada energia geotérmica, as marés. Há um conjunto de recursos e todos eles aqui chamados de renováveis. Tem havido essa preocupação. Tem havido o aumento do uso desses recursos como fonte de energia. A tendência é que cresça do ponto de vista absoluto e relativo, ou seja, em relação às fontes não renováveis, petróleo, carvão e gás, que são as mais usadas, esses recursos devem ter o seu uso ou devem ter a sua participação ampliada na geração de energia total ou na geração de energia global. E essa é uma outra marca dessa terceira revolução da indústria, a preocupação com o conhecimento destinado ao desenvolvimento e ao aproveitamento mais eficaz desses recursos energéticos. E a outra coisa, para a gente encerrar essa conversa sobre terceira revolução da indústria, é que se lá na primeira revolução industrial surgiu a especialização do trabalho, que é a chamada divisão social do trabalho, na segunda revolução industrial, esse aperfeiçoamento do trabalho foi ampliado. Claro que nós convivemos com isso hoje, né? Quando você tem, dentro de uma escola, por exemplo, claro que não é setor fabril, mas para você entender, quando nós temos numa escola um indivíduo que assume a função de coordenação, outro que assume a função de dar aula, outro que assume a função de dirigir a escola, outro que assume a função de limpar a escola. Isso é divisão social do trabalho. O que eu quero, então, dizer a você é que a divisão social do trabalho, nós convivemos com essa divisão social do trabalho. Nós vivemos numa sociedade industrial. Sociedade industrial que teve a sua origem na primeira revolução industrial, que trouxe essa realidade, que trouxe essa inovação, a divisão social do trabalho. Então, nós convivemos com isso. Eu digo isso porque essa terceira revolução da indústria é marcada pelo trabalho flexível. O que é o trabalho flexível? Nas indústrias de alta tecnologia, isso deve ser compreendido como a capacidade que o trabalhador tem de realizar várias tarefas. O trabalho flexível diz, ou é definido como a capacidade que o trabalhador tem de elaborar o produto desde a sua etapa inicial até a sua etapa final. O trabalhador tem o conhecimento pleno do processo de produção. Isso é trabalho flexível. E esse conhecimento amplo e vasto permite ao trabalhador participar de qualquer uma das etapas da produção. Mesmo que seja assim, o trabalhador vai se especializar numa função. Ele deve assumir o compromisso de conhecer todo o processo, mas ele se especializa ou ele executa, melhor dizendo, uma tarefa apenas. Isso é o que nós chamamos de trabalho flexível. É o que se chama nós escutamos muito hoje se dizer que o trabalhador tem que ser qualificado, seria isso. Ou seja, você deve ter habilidades, muitas habilidades altamente desenvolvidas para você se inserir no mercado de trabalho. Eu estou aqui comparando isso que nós ouvimos no nosso dia a dia com o chamado trabalho flexível no chamado setor industrial. A Toyota, ou foi na Toyota, empresa do setor de automóveis no Japão, onde isso nasceu. A exigência de um trabalhador altamente qualificado, capaz de participar de todas as etapas do processo de produção, embora, na prática, o trabalhador execute uma tarefa para ganhar, para que a produtividade aumente, vamos dizer assim. E a outra coisa é o tempo ajustado, ou just in time. Ou seja, deve haver um rigoroso planejamento para o desenvolvimento de todas as etapas do processo de produção. Dizendo de outro jeito, não escutamos aquela frase tempo é dinheiro?
Ou seja, se você ganha tempo, você ganha dinheiro. Se você economiza tempo, ou se você faz mais em menos tempo, você ganha dinheiro. Esse é o sentido dessa frase. Então, just in time representa isso. Deve existir um planejamento rigoroso para que não haja perda de tempo em nenhuma das etapas do processo de produção. O trabalho flexível e just in time são elementos típicos ou são elementos que reunidos formam o chamado modelo de produção chamado de toyotismo. Tudo bem? Para a gente quase fechar, nós vamos tratar agora da desconcentração ou descentralização da indústria. Se você acompanhou a minha conversa com atenção, eu disse que a primeira revolução da indústria, a segunda revolução da indústria e a terceira revolução da indústria foram protagonizadas por países da Europa. Fora da Europa, Estados Unidos, na América e Japão no continente asiático. A indústria mais moderna, portanto, nasceu e se concentrou e ainda se concentra exatamente nessas áreas, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Japão. Claro que algumas outras áreas, como a China, como a Índia, como o Brasil, como a Argentina, alguns outros países, no século passado, na segunda metade do século XX, apresentaram um desenvolvimento industrial acima daquilo que se via na grande parte do conjunto de países pobres ou subdesenvolvidos. Porque esses últimos que eu citei, a China, a Índia, o Brasil, a Argentina, são países subdesenvolvidos do ponto de vista da economia. A indústria, portanto, esteve desde a origem e ainda hoje está concentrada nos países chamados desenvolvidos do ponto de vista econômico. O que é, então, a desconcentração da indústria? Compreenda os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão como áreas economicamente desenvolvidas e como áreas tradicionais, quando se trata da produção industrial. Compreenda assim. Até o final da Segunda Guerra Mundial, desde o aparecimento da indústria moderna, vamos generalizar dizendo assim, desde o aparecimento da indústria moderna, lá no século XVIII, até o final da Segunda Guerra Mundial, a indústria moderna, de tecnologia mais moderna, esteve concentrada no mundo desenvolvido, nos países economicamente desenvolvidos. Encerrada a Segunda Guerra Mundial, ocorre ou se inicia o fenômeno da desconcentração industrial. Guarde isso com carinho. Terminada a Segunda Guerra Mundial, 1945, ou seja, momento que marca o início da Revolução Técnico-Científica, a partir desse momento se inicia um processo conhecido como desconcentração ou descentralização da atividade industrial no mundo. Isso, na prática, representou a implantação de indústria de tecnologia mais moderna em países que não tinham tradição industrial. A gente vai conceituar dessa forma, tá? Aqui, ó, desconcentração da indústria corresponde à implantação de indústrias de tecnologia mais moderna em áreas que não têm tradição industrial. Claro que ocorreu também a desconcentração da indústria dentro do mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Nordeste dos Estados Unidos é a área tradicionalmente industrial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Oeste dos Estados Unidos, que não era uma área de tradição industrial, passou a viver um desenvolvimento industrial como nunca antes na história do país. Dentro do território de cada país desenvolvido, existe uma redistribuição da indústria, ou seja, investidores do setor industrial começaram a ver vantagens fora daquelas áreas que não tinham tradição industrial, mesmo no país. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Japão, aconteceu na França, aconteceu no Reino Unido. Os países que tinham tradição industrial viveram esse processo de desconcentração industrial dentro do próprio território. As áreas industriais tradicionais, aquelas que foram responsáveis ou foram o palco do nascimento da indústria moderna, continuaram produzindo, e muito. Continuam sendo as principais áreas industriais de cada um desses países, mas
investidores industriais começaram a ver vantagens, começaram a ver alguns benefícios em áreas que não tinham tradição industrial, existindo, portanto, uma redistribuição da indústria dentro do território de cada país, isso em nível nacional. E em nível internacional, ocorreu essa redistribuição da indústria nos países subdesenvolvidos. Países pobres como o Brasil, como a Argentina, como o México, por exemplo, como a África do Sul, como a Índia, esses países passaram a receber investimentos nacionais, locais, mas investimentos também internacionais. Empreendedores dos países ricos começaram a ver vantagens para fazer investimento industrial em países subdesenvolvidos. Algumas das vantagens percebidas pelos empresários dos países ricos em países subdesenvolvidos. Mão de obra barata. Uma empresa automotiva que tinha sua origem nos Estados Unidos começou a ver a vantagem no Brasil, por exemplo, e muitas empresas multinacionais do setor de automóvel vieram para cá, porque o trabalhador brasileiro tinha a mesma capacidade de produzir na indústria automotiva que o trabalhador dos Estados Unidos, só que recebendo menos. Esse é um elemento visto, portanto, pelo empreendedor como vantajoso. Não somente o Brasil, eu citei o Brasil como exemplo, mas o Brasil, a Argentina, o México, a Índia, a Coreia do Sul, esses países passaram a receber empresas automotivas e os empresários viam essa como vantagem. Embora a Coreia do Sul tenha empresa do setor de automóvel, de tecnologia própria, e empresa reconhecida mundialmente pela tecnologia que possui, como a Hyundai, por exemplo. Então, mão de obra é uma vantagem vista pelo empreendedor, recursos minerais, nesses países pobres, que eram obtidos a preços menos custosos ou mais baratos. Os governos nacionais desses países ofereceram vantagens, como, por exemplo, a criação de infraestrutura. O que é que seria isso? A infraestrutura você deve compreender como indústria que produz energia, usina de energia. Isso é infraestrutura. Rodovias, por exemplo, porto. Tudo isso é infraestrutura que permite o desenvolvimento de qualquer lugar. Os governos dos países pobres, aqueles Brasil, Argentina, México, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Índia, a própria China, esses países começaram a oferecer infraestrutura criada pelos governos nacionais. Era um artifício empregado pelos governos nacionais para atrair investimentos multinacionais ou transnacionais. Além disso, incentivos fiscais. Você deve saber que a empresa, para se instalar no lugar, precisa pagar imposto. Ou seja, o fisco é a entidade responsável pela cobrança de imposto. Esses países pobres começaram a dar incentivo fiscal, ou seja, o fisco começou a dar incentivo. O fisco é a entidade que cobra o imposto. Compreenda dessa forma, para entender minha conversa com clareza. Então, o fisco desses países, a entidade que cobra imposto nesses países, Argentina, Brasil, México, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Índia, o fisco começou a não cobrar imposto dessas empresas. E é claro que se definia um período. A empresa não pagaria imposto por um período previamente combinado. Nos países de origem, nos países ricos, essas empresas pagavam imposto. O que é que os empresários então percebem? Vamos para países pobres, fazer investimento lá, claro que preservando o investimento no território dos países ricos, as empresas dos países ricos não desapareceram, e essa não cobrança do imposto, ou esse incentivo dado pelo fisco, atraiu muitas empresas para países subdesenvolvidos. Houve, portanto, uma redistribuição da produção industrial, a participação dos países subdesenvolvidos cresceu na produção industrial global. Dentro dos países ricos, a participação na produção industrial
também passou a se tornar menos heterogênea, ou menos desigual, mas, apesar de tudo isso, a indústria permanece concentrada nos países desenvolvidos. Eu falo aqui da indústria de tecnologia moderna. De um modo geral, a indústria está concentrada ainda nos países ricos. E a indústria de tecnologia moderna mostra essa concentração de forma mais visível e de forma mais clara ainda. E para nós fecharmos a nossa conversa, eu trouxe aqui um mapa que mostra a legenda. Ó, esses círculos mostram a participação de cada país na produção industrial global. Aí, com calma, você olha, mas perceba de imediato que os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão, que são áreas desenvolvidas, concentram a produção industrial. Fora dessas áreas desenvolvidas, você tem a China, que tem uma produção industrial que cresce e num ritmo acelerado. Nós temos a Índia aqui, nós temos o Brasil, nós temos a Argentina, temos o México, além da Coreia do Sul, que está aqui, ó, tá? Com isso, nós fechamos a nossa conversa. Espero que você tenha acompanhado com atenção. E nós fechamos a nossa conversa. Aqui. Tudo bem, gente? Um abraço para você. Espero que você tenha acompanhado com paciência. Essa tarefa de aprender é complexa, difícil, trabalhosa e cansativa, mas espero que você tenha chegado até o final, tá bom? Abraço para você e até o nosso próximo encontro.